Bem-vindos ao podcast da Clínica da Mente, onde falamos sobre assuntos que temos no nosso blog. E hoje tenho aqui connosco a doutora Isabel Gomes, que é a minha colega, psicoterapeuta, diretora clínica da Clínica da Mente, e vamos conversar sobre um texto que escreveste há algum tempo, sobre os traumas da infância e o que esses traumas provocam na vida adulta. Olá, Isabel. Olá, boa tarde. Quando atendemos os adultos que têm as suas dificuldades, vários tipos de dificuldades do seu estado emocional, a grande parte dos problemas, das queixas que têm, são problemas que trazem já desde a infância. É verdade. Acho que a infância é o tempo mais rico de nós começarmos a olhar o mundo e tudo que é muito afetado nesta nossa fase contribui para que fiquem algumas crenças muito enraizadas. O mundo em geral, não é? Mas acima de tudo o mundo das pessoas. A forma como nós olhamos para os adultos, a forma como nós olhamos para os pais, aquilo que eles nos fazem sentir e que potenciam em nós, ou inibem em nós, aquilo que são as nossas capacidades. E é na infância que, de alguma forma, nós aprendemos a receber tudo isso e aprendemos a gerir todas essas dimensões que estavas a falar, não é? Na relação com os outros. Aprendemos, bem ou mal, Pois, não é? mas aprendemos. Certo, isso. Com o que nos dão. Isso. E essa aprendizagem, muito pelo nosso sentir, pelo nosso experienciar emocional, contribui para que algumas crenças fiquem de tal forma em nós que, em adultos, podemos entender que a marca vem dali, dessa aprendizagem muito tenra, mas já não nos conseguimos separar delas. Que já faz parte de nós. Isso. Não é? Ou seja, aprendemos coisas, podemos mesmo dizer isso, aprendemos coisas, não é? Adquirimos crenças é aquilo que acreditamos, não é? Boas e más. Isso. E, acima de tudo, aquelas crenças que são sobre nós mesmos, não é? Que nos limitam muito na nossa concepção de nós. E quando nós nos percebemos mal, também não vamos potenciados pela vida fora. Isso. Porque é fácil nós acreditarmos que não somos competentes o suficientes, que não sou bom o suficiente, que não sou bonito o suficiente. E quando um adulto diz isto, as crenças que levam o adulto a dizer isto vêm da infância. Vêm das experiências que viveram, em que as fizeram acreditar que não eram bons o suficiente. Sim, nós temos os nossos primeiros espelhos em pequenos, não é? Sejam os adultos que nos acompanham, sejam com outras crianças, e muitas vezes não é que os adultos queiram passar essa imagem de nós, mas é a forma como nós a entendemos. E quando somos negligenciados, quando nós sofremos violência, quando nós temos situações de agressão com colegas, quando nós passamos por perdas de forma muito terra e não temos a capacidade de processar isso, porque não temos ainda maturidade emocional para compreendermos esses momentos. Não nos ajudam a fazer esse processamento, não é? Ficamos com crenças muito primárias e muito fortes também. Porque o nosso estado emocional acompanha aquilo que nós acreditamos e, portanto, se for um sofrimento muito grande, aquilo que nós acreditamos é mesmo um conceito que nos vai depois acompanhar. Aquelas agressões que nós temos e aquelas palavras que nos dizem em pequenos, nós podemos rejeitar, mas às vezes não temos força para rejeitar ainda, não temos experiências de vida suficientes para contradizer, crítico. Não temos. E, portanto, um pai que é muito crítico, que nos diz alguma coisa da nossa capacidade intelectual, da nossa forma física. Tu não sabes fazer isso, não sabes fazer aquilo, não fazes nada de jeito. Fazes nada de jeito. E às vezes um professor na escola, a comparar com outros, isso faz com que, de facto, a nossa confiança... Que eu não sei fazer nada de jeito. Porque se o meu pai, que é a pessoa que mais me tem que proteger, que mais me deve amar, que me diz as verdades, diz que eu sou burro, diz-me que eu não faço nada de jeito, a crença que fica é, pronto, eu sou burro e não faço nada de jeito. Isso. Portanto, há ali uma quebra na confiança logo muito primária. Mas não é só o que se diz. É muitas vezes aquilo que a criança interpreta do não dito. Quando há negligência, quando não há uma atenção a uma criança, ela faz uma pergunta, muitas vezes pode não ter consciência dela, é porquê que não me dá isto? Ou porquê que não olha para mim? Ou porquê que não me dá afeto? Ou porquê que eu não tenho isto? E aquilo que ela vai dizer como justificação, não é? Que não entendo, vai pensar, é que é por mim, não é? Não vou culpar o adulto, isso, muitas vezes é isso que fica.
E essa insuficiência, por muito potenciada que depois esteja, por uma série de outras competências que a pessoa ganha ao longo da vida, ela não parte com essa força para as outras relações, para as outras tarefas, para os objetivos de vida que tem. Portanto, fica sempre com um buraquinho dentro dela, não é? De incapacidade. E quando estamos a conversar sobre este tema, falamos, claro, dos pais, não é? Da educação que deram aos seus filhos, das experiências que lhe potenciaram, não é? E chegamos sempre a um problema, que é que os filhos não vêm com o manual de instrução, não é? E nós não tiramos nenhum curso para ser pais. E só há uma coisa que os pais fazem, é dar o seu melhor. Só que o problema é que o seu melhor, muitas vezes, potenciam estas experiências negativas para as crianças, não é? Há sempre qualquer coisa que, mesmo no que pode ser perfeito, é sempre imperfeito e não vamos, se calhar, conseguir colmatar tudo. Agora, seria importante que, nesse melhor dos pais, fôssemos sempre auscultando os filhos, porque cada filho é diferente e sente de forma diferente e podemos estar atentos. Cada vez mais se fala de parentalidade, mas também se fala de genética, se fala de ambiente. E se calhar é a combinação destas três coisas que se vai descobrir aquele ser pequenino que temos à nossa frente, não é? Portanto, nem sempre os pais podem fazer tudo, porque de facto a criança tem uma palavra a dizer sobre isso, mas nem sempre ela consegue dizer essa palavra se não for potenciada por um adulto, acolhida, amada, e o amor tem aqui muito a dizer, não é só a educação e o que se diz, é a forma como a criança se sente naquele ambiente, e um ambiente que não seja seguro afetivamente faz com que ela se sinta sempre insegura e a suspeitar do outro que tem, seja adulto ou não, não é? Portanto, é preciso conter o ambiente e nessa contenção usar o afeto e olhar para a criança, porque na mesma fórmula que podemos ter entre filhos, os filhos portam-se sempre de forma diferente entre eles, não é? Portanto, é preciso auscultar bem, estar atento, ser um pai atento, mas também não com muita culpa, porque vai sempre qualquer coisa falhar, não é? Portanto, é um equilíbrio. Mas muitas vezes, quando nós falamos em negligência, às vezes também há essa negligência, não é? Obviamente nós aqui, felizmente, temos crianças que muitas vezes são bem acompanhadas e elas vêm com dor na mesma, mas há crianças que não são bem acompanhadas, de facto, não é? E são deixadas muito por elas e muito ambientes, muito eles agressores. E mesmo contidas, nós vemos nas escolas, e uma das questões que nós recebemos muito são questões de bullying. Não é? São agressões entre pares. Se durante muito tempo foi desprezado, hoje já se vai sendo mais atento, mas não se consegue evitar, porque às vezes é uma palavra, é um gozo, é um riso, sim, fica às vezes não é nada registado, muito explícito, não há uma Isso. violência evidente, Isso. é subliminar, mas e não é um estalo, não tem que ser um estalo para fazer doer. Isso. Às vezes é um olhar, a mera rejeição dos amigos, não é? E a rejeição dos amigos não é evidente, não é? Sente-se, e a criança que sofre essa rejeição, sofre imenso por algo tão subtil como alguém não a chamar para ir jogar à bola, por exemplo. Isso. É um segundo espelho, não é? Se os primeiros são os pais, os segundos poderão ser os pares. Não é? E a forma que nós nos vemos em relação com os iguais pode ficar logo muito limitada, porque esse bullying normalmente não acontece no secundário. Acontece logo na escola, no primeiro ciclo, não é? Ou no segundo, no quinto, sexto ano, é normalmente onde deixam as marcas maiores, porque depois já acontecer à frente, nós já temos as defesas, não é? E a compreensão que não nos permite entrar numa dor tão grande. Entra-se na dor da mesma, mas de outra forma, porque as crianças aos 16, 17 anos, os jovens já têm outros recursos para superarem algumas questões. E outras crenças de si mesmas podem contradizer essa própria experiência. Claro que se entra em dor, mas pode não se ficar nela. Portanto, estamos aqui a falar, no texto que escreveste, falamos dos traumas da infância, mas percebemos que estes traumas da infância não são eventos traumáticos como acidentes ou ataques de pânico ou coisas assim muito explosivas. Muitas vezes a maior parte destes traumas são coisas muito silenciosas. Sim. É a rejeição, são palavras não ditas, a falta de afeto. Ou seja, não é nada explosivo, não é? Como uma morte de alguém, que também pode criar esse mal-estar, mas não há, quando falamos em traumas na infância, não estamos a falar em eventos traumáticos, como a morte de alguém, um acidente. Certo. Embora se possa também, no trauma, ter a perda de alguém que mas não é processada. Sim, não é? mas o que eu estou a dizer é que a maior parte dos traumas são estas sublimes experiências que condicionam e que dão dor à criança quando ela passa por elas, não é? Dão dor
e não fica balizada nesse tempo de vida, não é? É uma dor que acompanha. Permanente. Porque vai mexer nas suas crenças, como Isso. falaste, ou seja, vai formar Sim. crenças de que eu não sou bom o suficiente, Isso. não sou merecedor o suficiente, não sou bonito o suficiente. Isso. E aquilo que pode parecer apenas uma insegurança da infância pode depois acompanhar para uma timidez num adulto, quando já não se espera, não é? Pode inibir a nossa confiança, a estima, a forma de olhar para si mesmo e de ir buscar esses recursos, achar que não se tem. E, portanto, condiciona muito a vida nos seus diferentes aspectos. E principalmente aquilo que falaste há bocado, que é alguém, uma criança de 5, 6, 7 anos, que começa a sofrer a rejeição, a falta de afeto, começa a sofrer com isto, não tem mais tarde capacidades ou recursos para superar as questões do dia-a-dia que para outras crianças com mais recursos de autoestima e autoconfiança sejam mais fáceis de superar. Sim, elas internalizam este conceito, esta desvalorização, esta impotência. E depois começam a somar estes estados, estes problemas do dia-a-dia e começa a ficar tudo muito pesado, e na vida adulta é muito difícil depois viverem, não é? Em paz e felizes por causa destes estados, deste peso. Nós somos animais de relação. Se a relação fica condicionada à partida numa fase precoce da vida, ela vai condicionar as outras relações todas que vamos construindo. E se nós não temos um ambiente seguro e olhamos para as outras pessoas com essa segurança e essa confiança, também não somos capazes depois de estabelecer relações saudáveis com os outros, porque nós não nos sentimos bem connosco, mas também às vezes porque se alguém nos agrediu e nós entendemos que pode agredir-nos, estamos sempre à espera de uma determinada agressão. E às vezes nem escolhemos pessoas com um critério muito composto, não é? Aceitamos esse tipo de agressão. Portanto, na vida adulta, nós podemos dizer que quais são os principais padrões ou principais perturbações que nós assistimos no dia-a-dia, que as pessoas se queixam, que tem muito a ver com a infância. Também tem a ver com a ansiedade nos diferentes tipos, não é? Uma ansiedade no desempenho. Não, certo. Também pode ter. Depende se for na escola, do que foi dito, da capacidade da pessoa, da falha dela. Isso pode também ser, não é? Ou seja, mas aquelas pessoas que dizem que têm medo em falhar, estão sempre preocupados com o que os outros acham, com a avaliação dos outros. Esse tipo de ansiedade, que nós chamamos às vezes de ansiedade generalizada, nasce muito desta desvalorização da sua capacidade adquirida na infância. Quando os pais disseram, tu não percebes nada disto, claro que eu agora, com esta baixa confiança, no meu desempenho profissional, ou mesmo até pessoal, sinto que os outros estão a avaliar e estão a gozar porque estão a achar que eu não fiz bem o suficiente. E esta cria ansiedade, não é? Muita ansiedade. Certo. No desempenho, na relação, na minha confiança para estabelecer relações com o próximo, não é? e por isso a timidez, social. isso, consoante o nível, não é, da agressão que a pessoa sofreu ou sentiu que sofreu, não é? Porque às vezes tem muito a ver com a percepção das pessoas e não com a coisa em si. E aqueles conceitos, por exemplo, da imagem, não é? Se é gordo, se lida bem com a imagem, com o corpo, isso também muitas vezes pode ser na adolescência, quando há aqui uma transformação, mas pode ser mais precoce que isso, pode ser logo na infância, sentir-se bonito ou feio, para poder ser amado e gostado, e isso ficar também ali uma erva daninha para a vida fora. A timidez, que muita gente acha que é genético, os pais também eram, portanto ele é tímido desde pequenino, logo, parece que é genético, não é nada genético, não é? É tudo timidez, este medo da interação com os outros, esta reserva que eu tenho na interação com os outros, dependem das minhas crenças que me estão a limitar, ou porque eu não sou bom o suficiente, ou porque eles vão rir de mim, ou porque vou ser rejeitado. E que às vezes a própria proteção parental alimenta sem querer, não é? Porque se eu estiver a proteger o meu filho, porque também não confio, com muitas aspas, é sempre bem intencionado, que ele seja capaz de se expor e há uma comunicação com o outro. E as crianças que entendem que os pais são muito protetores defendem-se nessa proteção, mas não alimentam a sua confiança. Isso leva-nos para um problema então complicado. Estamos aqui a levantar toda a dimensão deste problema, que é um problema grave, não é? Que é a infância como potenciadora de mal-estar na vida adulta, não é? E percebemos então que o que já está feito, já está feito. Temos um adulto com baixa autoestima, baixa autoconfiança, com uma baixa autoperceção de si próprio, que vai dificultar na sua vida diária. E a questão que nos põe é, mas como é que poderíamos... O que é que os pais podem fazer para evitar, ao máximo, claro que nunca se conseguirá evitar tudo, não é? Mas quais são os princípios
qual é a atenção que os pais devem ter na educação dos filhos para que potenciar ao máximo esta não entrada deste estado? Acima de tudo, promover aqui um ambiente harmonioso, de afeto, de amor, de segurança, muitas vezes também, certo, pela respeito. individualidade da criança. E essa atenção, quando tu dizes, a própria pergunta, já que atenção é que deve ter atenção, porque às vezes é a falta dela que perpetua esses estados pela vida fora, não é? Portanto, esse cuidado, esse afeto, ajudam a diminuir muito o impacto dessas agressões e dessas percepções e ajudam a também, em pequeno, poder-se ressignificar isso, não é? Quando uma mãe diz, estás fixe pequeno, não ligues, ele não fez por mal, ou isto também me aconteceu e vais ver que isso não é nada. Quando nós pegamos na coisa pequenina e podemos transformar com mais leveza, a criança pode não aguardar. Quando não é falado, ou porque tem vergonha, ou porque o outro não vai compreender, então podemos levar isso na nossa mala, não é? Emocional. E, portanto, essa atenção é fundamental, mas... Atenção e atenção e depois a comunicação com essa atenção, ou seja, comunicar sempre com as crianças sobre todos os seus problemas, falar, não é? Falar com eles. E ajudá-los também a que... Acho que estamos num ponto da sociedade que não alimenta muito a resiliência, porque alimenta uma outra coisa que às vezes contradiz a própria resiliência, que é que tudo vai correr bem e que temos é que ser felizes e temos o direito, e às vezes com isso não alimentamos a resiliência e a nossa resistência a estas frustrações. E às vezes é preciso normalizar também que há sempre sofrimento e não dá para evitar todo o tipo de sofrimento. E, portanto, também ajudar a criança a poder processar essa dor, falar sobre ela, trazer outros exemplos a ela, para ela não se sentir sozinha nisto. E também é bom que se possa haver aprendizagem nesta dor. E nunca dizer nada a uma criança que seja mentira sobre ela ou que não queiramos que ela aprenda. Isso. Porque eu quero que os meus filhos saibam que são bonitos. Não que têm um nariz maior ou que têm uns dedos gordos ou porque são mais gordos, não é? Nunca devemos dizer, tens os dedos tão gordos ou tens o nariz tão grande, ou, não é? Porquê que eu ia dizer isto a uma criança? Para ela achar e compreender que aquilo que o pai está a criticar é um problema dela, mas como é que eu vou mudar o meu nariz? Não é? Como é que eu vou mudar a minha altura? Porquê dizer, ele é tão baixinho, mas porquê que eu ia dizer isso a uma criança? Não é? Estou a criar uma crença de que é baixinho. E com isso estou a dizer que é mau ser assim, não é? A verdade e o amor andam de mãos dadas, mas não tem com isso e com a verdade a todo custo realçar tudo aquilo que não é tão positivo na pessoa, para ela não ficar condicionada nesses pontos. Não é? Isso. Pronto. Chegado a adultos, os adultos têm aqui estes problemas de timidez, de ansiedade generalizada, aquela ansiedade do desempenho, estes problemas que a baixa autoestima ou a baixa confiança surgem, e muitas vezes precisam de ajuda para superar estes estados, porque às vezes estes estados que as crianças vão acumulando em adulto, depois as pessoas têm grandes dificuldades em sair destes estados. E a solução passa muitas vezes por um apoio profissional, não é? Porque chegado aqui, as pessoas vivendo 40 anos de uma vida neste estado, nesta baixa autoestima, na baixa autoconfiança, precisam mesmo de apoio profissional, porque às vezes é muito difícil superarem sozinhos. Sim, portanto, há aqui duas fases da vida em que nós estamos mais receptivos a crenças sobre nós, não é? Que é na nossa infância, ali depois no final da adolescência, com os pais que têm um grande impacto. Depois disso, se continuar a acreditar e estar nesse sofrimento, de facto já é difícil que se ouça aos outros e se internalize isso como verdade, a mudança. Portanto, já chegamos aqui a um ponto quando há muita limitação e há muito bloqueio daquilo que nós somos por estes medos. Então, de facto, a ajuda profissional torna-se assim o caminho mais evidente a procurar. Estamos a falar da psicologia ou da psicoterapia para os casos mais graves, isso. Não é? Porque a pessoa precisa, de facto, olhar para isto outra vez. E para conseguir olhar para isto outra vez e poder ter um olhar mais verdadeiro sobre essas situações, tem que separar-se da dor que foi criando ao longo de uma vida inteira, para que possa compreender e percepcionar-se da forma mais equilibrada para fazer face aos desafios que tem pela vida. É como se pudessem apagar os ensinamentos errados. Olha, eu não quero... Aquilo que o meu pai me disse, eu não quero mais isso.
aquilo que o professor me fez passar naquele dia específico, não quero mais isso. Nós não conseguimos apagar as memórias, mas temos que fazer um esforço psicológico para nos dissociarmos da influência que determinadas memórias tiveram na nossa personalidade, na construção da nossa personalidade. Não é? Isso. E é curioso que as pessoas sabem quais são essas memórias, não é? Mesmo que sejam um conjunto de experiências, algumas têm um peso diferente. E, de facto, são essas que é preciso gerir agora, conseguir olhar. Nós, nas nossas sessões de psicoterapia, com pessoas de qualquer idade, percebemos que aquilo que de facto condicionou as pessoas, mesmo na infância, elas recordam, não é? Às vezes há pessoas que me dizem, eu tenho pouca memória da minha infância, não me lembro quase nada, mas quando nós vamos em busca das queixas, busca das causas que provocaram as queixas de hoje, nós percebemos que as pessoas lembram-se bem. Podem-se lembrar de pouco, mas aquela aula em que aquele professor disse determinada coisa, a palavra que disse, o nome do professor que disse aquilo, onde ele estava sentado, eu posso não me recordar de nada da minha infância, mas aquela cena que ainda hoje me condiciona e me marca está lá. E o trabalho da psicoterapia é um pouco isso, é de dissociar estas experiências que nos moldam agora como adultos, mas que nasceram, não é? Estes comportamentos, estas emoções foram desenvolvidas e criadas na infância, não é? E só com a superação delas é que de facto se abre aqui um espaço ou uma liberdade que não se tem. Isabel, muito obrigado por teres discutido aqui o teu texto connosco no nosso blog e a todos que nos estão a ver e ouvir, muito obrigado e até à próxima.